nós já estamos lidando com várias situações, várias batalhas espirituais. Eu sou prova disso, de que não está sendo fácil caminhar em meio a esse caos, em meio a essa pandemia que está acontecendo. Não está sendo fácil para nós que somos cristãos. Está sendo muito difícil até fazer todo esse trabalho, todo esse projeto, todo esse conteúdo, fazer toda essa live, essa live, ela está sendo difícil, está sendo com dificuldades e tem muitos empecilhos, levanta muita coisa contrária, mas essa batalha ela tem que ser ganha em nome de Jesus. Nós não podemos desistir, não podemos recuar, mas temos que avançar para frente e triunfar. Temos que ser canais de bênção, temos que ser pessoas que venham realmente representar Cristo, representar o Evangelho, e devemos lutar através das ferramentas que vai ser falada aqui, para que tudo que a gente fizer venha ter vitória e venha a ser vencido em nome de Jesus. Falei um pouco aqui da introdução, da origem de tudo. E eu quero dizer aqui, galera, para vocês que esse estudozinho que eu preparo, se você quiser adquirir, aí você fala, né, no privado comigo, e eu posso deixar para você o PDF de todo esse pequeno assunto, para você depois poder mastigar mais, para você poder aprender um pouco mais sobre batalha espiritual, sobre como vencer as dificuldades cotidianas que temos. E tudo é válido, não é só para quem é cristão, não é só para quem é um assunto que você pode trazer para a sua vida também. Você que não é cristão passa por dificuldades, e sabemos que só Cristo, só Jesus é que pode vencer por nós todas as dificuldades, todas as paradas. E vamos lá, eu quero falar um pouco sobre sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. Amém, amém. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo reconhecimento. Amém. E quero falar um pouco sobre o meu testemunho, né? Falar um pouco como foi que eu me converti. Não vou falar sobre o meu processo de quando me converti adiante, né? As experiências que eu tenho adiante. Mas vou falar. Então, galera, falar um pouco sobre o meu testemunho. A minha família, né, da parte da minha mãe, eu quero falar breve, era envolvida com o espiritismo. Em tipo de... não digo que era praticante, né, mas eles eram envolvidos de acreditar nessa crença. E minha mãe gostava muito de frequentar esses locais do espiritismo. E até um certo tempo, até antes de ela se converter. E a gente era criança na época, então eles gostavam muito de estar frequentando esses tipos de lugares, né? Esses tipos de crenças, de religião. Então eles criam, né, nessa crença do espiritismo. Então minha mãe, ela acreditava muito sobre esses tipos de ideologia, sobre esses tipos de assunto. Ela gostava muito desses tipos de se envolver com essas coisas. Ela era curiosa e tentava tentar compreender todas essas coisas. Então, a família da minha mãe e algumas tias minhas gostava muito de frequentar o espiritismo. Então aí, um certo dia, eu quero falar breve aqui, quero falar rápido para que a live não venha a ser muito estendida, mas há um certo tempo a gente saiu lá de Olinda e veio morar aqui perto de onde eu estou, que é em Aldeia. Então a gente morou lá na década de 80, lá para 85, por aí 86.
E aí a gente foi morar em aldeia. E lá a gente ficou uns 3 anos por aí, 3, 4 anos morando ali naquele local. E ali quando a gente chegou para morar, o que eu acho de interessante no meu testemunho e no testemunho da minha mãe e da vida, a gente quando chegou para morar, era um pouco precário o lugar, um pouco deserto. Só existiam algumas casas, algumas famílias. Então foi um período assim bom, até uma certa parte foi um período bom, mas depois que foi passando o tempo, a gente foi passando por algumas dificuldades, e até que um dia a minha mãe ficou sabendo que tinha uma casa lá, um vizinho que aderia essa religião do espiritismo. Entra aí, parceiro. Talvez aí que tu ia escapar, era. Tô aqui hoje de babá aqui. Minha esposa tá trabalhando, tá chegando Olha, daqui a pouquinho. Silêncio, silêncio. olha. Eu vim aqui no quarto, deu o celular aqui pra ver se consigo assistir um pouquinho a live contigo. Tá falando? Daqui a pouco o papai fala com você. A internet tá uma benção hoje aqui. Tá uma benção. A minha também Ele já tá caiu aqui falando, 2 vezes. monitorando aqui. A luta aqui, Mas viu? eu acredito, eu vi Mas aí, a mesma coisa aqui. aí tô E aí? falando de batalha e de guerra. Ó, o mais velho aqui. Vai falar com o mais Aí, novo. tudo bem? É, Tu falando em o meu guerra, tá tu lá falando em por dentro. batalha, me fez lembrar muito daquela passagem de Efésios 6, que Sei. Paulo, o apóstolo Paulo, nos manda nos preparar com as armas, Isso. porque isso não é Tá isso? tudo aqui anotado. Sim, sim. Hoje a gente se depara com a gente poder fazer uma comparação como se fosse 2 casas e 2 andares. É verdade. Esse plano que a gente vive, que a gente trabalha, estuda, namora, casa, cria nossos filhos, produz, e o andar de cima, que é aquele andar espiritual, que é aquele andar onde tem batalhas diárias, anjos Verdade. contra nossos inimigos, nossas almas, certo? Verdade. É porque o nosso inimigo ele vive ao nosso derredor, como um leão pronto a pegar sua vítima. E o grande erro hoje, amigão, do nosso meio, dos nossos pregadores, nossos coaches, nossos pastores hoje, é subestimar demais o inimigo. A gente está É cansado de ver verdade. pregações. A gente está cansado de ver pregações e o cara, não, vou pisar na cabeça dele, vou esmagar, tá não sei o quê. Pisa A gente não não. deve subestimar, a gente não deve subestimar o inimigo, nem tampouco Verdade. ficar com medo dele, porque a Bíblia não é um momento mais de ficar com medo dele. A gente Verdade. precisa lutar com as armas de Deus. Porque os nossos inimigos não são o nosso vizinho que fala mal, o nosso chefe que nos trata Verdade. mal, nossa esposa, os filhos ou um parente. Sim, meu filho. Nosso inimigo não é o Covid, não são os políticos. Nossos inimigos é algo espiritual, cara. São os inimigos da nossa alma. É o diabo. Verdade. Isso. É verdade. A gente sabe também que ele não pode operar em nossa vida além do limite que Jesus permitir. A gente vê isso Verdade. no livro de Jó. No livro de Jó. É. Tudo tem um limite, Quando, né? quando Vai, ele. a gente. Isso, tudo tem um limite. Nem 1 centímetro a mais ele pode fazer. E tudo que foi feito na vida do nosso amigo Jó ali foi feito em cima de um propósito para edificar a vida dele. E Jó é um exemplo, né? Que eu até quando estava preparando, veio até Jó, porque Jó é também um exemplo, né? É um modelo do assunto de batalha Sim, espiritual, porque envolve muito isso, né? A história de Jó. Desde o início ali, quando começou, que o diabo foi até ali a Deus, né? E Deus perguntou, por onde tu anda? Tá, tô ali pela terra. Então você já vê que ali já é como se Deus escrevesse a história de Jó, como querendo mostrar que existe um reino, né? Que luta contra nós, contra
a gente que somos cristãos e sobre também as pessoas que não são cristãos que estão ali sendo envolvidas nisso. E todo mundo está envolvido no reino espiritual, né? Todos estão ali, Sim. os seres humanos estão sujeitos a isso. Então, o livro de Jó, a história de Jó, ela mostra sobre essa batalha, prova que existe essa batalha, que existe um reino espiritual que luta contra a nossa vida e que o diabo ele existe, que o diabo ele é verdade, que ele não é uma mentira, não é só apenas uma figura do mal, como muitos acreditam, né? Que dizem que os cristãos criaram essa figura do mal, que o diabo não existe, então ali é mais uma prova que realmente existe o diabo, existe um reino que luta contra as nossas vidas, né? Pode continuar. Meu filho está aqui no quarto, está Então, na bateria perdida aqui batendo. eu trouxe também essa mensagem, né? Porque a gente conversou sobre, né? Sobre algumas coisas que estavam acontecendo com nossas vidas e algumas coisas que estavam acontecendo no espiritual. Aí a gente compartilhou um pouco sobre isso. Então, veio da gente querer... vamos falar sobre batalha espiritual, porque realmente é o que está acontecendo na nossa vida. E de tudo isso que está acontecendo, com pandemia, tudo isso é uma batalha espiritual. A pandemia não é só a questão de uma coisa, de uma doença, mas existe uma força espiritual por trás de tudo isso, como a gente acredita. Né? Existe uma força. O que nós vemos hoje no Congresso, tentando batalhar contra o vírus, está tendo uma batalha lá em cima. A gente tentando aqui combater o vírus, né? Mas lá em cima também, ao mesmo tempo, está tendo uma batalha espiritual em questão dessa situação que está acontecendo. Então, é um assunto muito amplo, um assunto muito sério, falar sobre batalha espiritual. Assim que, realmente, a gente tem que estar preparado, porque eu estou aqui falando sobre batalha espiritual, mas eu não sei o que pode acontecer daqui adiante, depois de que eu terminar essa live, porque o inimigo não vai ficar satisfeito com de eu estar falando aqui sobre batalha espiritual, de como vencer, de quem é a pessoa que está acima de nós, que pode vencer ele. Então, ele não está gostando de nada disso que está acontecendo aqui. Ele não está gostando. Houve empecilho? Houve. Vai haver empecilho? Vai. Mas a gente vai estar aqui firme e sabendo que a vitória é certa e, como eu iniciei com o texto-chave, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a nossa confiança que a gente tem. Já é vencida, é uma batalha, uma guerra já vencida. A Bíblia já dá essa sentença de que nós, com Cristo, venceremos. Uma batalha espiritual, como você falou, não é chegar assim, eu vou bater no diabo, vou pisar nele, vou falar isso, agredir o diabo, isso não vai acontecer em nada, não vai mudar em nada, né? Não é nós que combatemos ele, não é nós que chega e tá, Jesus Cristo, é ele que vence. É através, então, como ele mesmo disse, através do meu nome, você só pode batalhar contra essa batalha espiritual, você só pode vencer através de mim. Não é você por conta própria, não. Você tem que vencer através de mim. É através do meu nome. Não existe outro caminho. Se estão pregando aí que existe outro caminho de como vencer a batalha espiritual, de como vencer o diabo. Então, meu amigo, cuidado para não ser enganado, porque só através de Cristo que você vence todas as batalhas. O que eu aprendi, Fala aí, meu pastor. aprendi um pouco nesse período é que as batalhas existem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu assisto muito filme medieval. Muito filme medieval. Também. Rei Arthur, Adoro filme medieval. Eu gosto, vê só. E a gente vê que antes de alguma invasão, de algum combate, existe um estudo, existe uma preparação. Eu não posso lutar com alguém sem saber quais são as armas que eles usam. Verdade. É como eu te falei antes, eu não posso subestimar demais o inimigo sem saber como é que ele trabalha, quais as armas que ele vai usar contra mim. Primeiro eu preciso conhecer meu adversário para depois ir para a guerra com ele. E outra coisa, a minha batalha, cara, é diferente da tua batalha. Eu acho que isso há uns 3 anos, eu conversando com um colega meu, evangélico também, e ele começou a me confidenciar algumas situações que estavam acontecendo na vida dele. E, em vez de ele procurar um auxílio
em Deus, ele procurou em alguns amigos. E nessa conversa comigo, ele, ó, tá acontecendo isso na minha vida, isso, tal, tal, tal. E eu disse, não, vou dar as mãos e vou guerrear contigo, cara, isso aí. Cara, foi um dos piores erros da minha vida. Tu acredita que tudo que ele me confidenciou, estava passando na vida dele, aquilo começou a acontecer na minha vida também. Sem tirar uma vírgula e um ponto, cara. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo isso? Aí comecei a lembrar que tudo que o cara estava me falando estava acontecendo comigo também. Eu aqui na minha casa comecei a lembrar e Deus disse, cada um tem sua guerra. Verdade. E eu estava usando minhas armas para lutar a guerra que não era minha, a guerra era dele. Ele que teria que colocar uma postura, ele que teria que estudar, se capacitar e buscar mais em Deus aquele apoio que você, eu acho que deve falar lá na frente lá das armas que a Bíblia Isso. nos ensina, que nosso apóstolo Paulo nos ensina, e ele não soube usar, ele estava procurando conselhos em pessoas carnais para lutar com armas espirituais. E o auxílio naquele momento que ele precisava era um auxílio, não era meu auxílio, não era o auxílio do pai ou da mãe dele, era o auxílio de Deus. E até ele reconhecer que sozinho ele não venceria aquilo ali, até ele procurar o auxílio de Deus, ele não venceu aquilo ali.